Os últimos anos têm se destacado na história global e na arqueologia. Assistimos ao impacto de inovações, como a inteligência artificial em pesquisas, iluminando artefatos de eras passadas sob novas perspectivas. Além disso, descobertas arqueológicas foram realizadas, e são impressionantes. Vem ver! Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas recentes. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Caverna com artefatos intocados, Israel. Uma caverna contendo artefatos intocados há 3.300 anos foi encontrada por acaso durante obras no Parque Nacional Palmachim, em Israel. Em seu interior havia dezenas de objetos de cerâmica e bronze, que remontam ao período do faraó Ramsés II, associado ao Êxodo da Bíblia. Pesquisadores da Autoridade de Antiguidades do país disseram que o local parece um cenário de filme de Indiana Jones. Segundo os arqueólogos, um trator atingiu o topo da caverna durante escavações no parque. Ao investigar o que havia lá dentro, os pesquisadores descobriram que o local era usado em rituais funerários. Os vasos de cerâmica e bronze eram oferendas que serviriam aos falecidos na vida após a morte. Os objetos estão tão bem preservados que o local parece congelado no tempo. O fato de a caverna ter sido lacrada, e não saqueada em épocas posteriores, vai permitir aos pesquisadores empregar os modernos métodos científicos disponíveis hoje, para recuperar muitas informações dos artefatos e dos resíduos existentes nos vasos, por exemplo, restos orgânicos que não são visíveis a olho nu. No interior da caverna havia principalmente vasos de cerâmica, como tigelas fundas e rasas, alguns cálices com pés pintados de vermelho, além de jarros de armazenamento, alguns importados da costa libanesa. Também havia jarros menores, usados para armazenar e comercializar mercadorias caras. A caverna pode fornecer uma imagem completa dos costumes funerários do final da Idade do Bronze. Número 7. Naufrágio no Mar do Sul da China, China. Um mistério com mais de 80 anos, finalmente desfeito. Considerado o maior desastre marítimo na história da Austrália, em julho de 1942, o submarino norte-americano Sturgeon disparou 4 torpedos certeiros na direção do navio japonês SS Montevideo Maru, que afundou numa questão de minutos, ao largo das Filipinas. Mais de 80 anos após o trágico acontecimento, uma equipe de exploradores desfez finalmente o mistério em 2021, ao identificar o que resta da embarcação do Mar do Sul da China, a mais de 4 quilômetros de profundidade. A Marinha dos Estados Unidos desconhecia que o barco transportava mais de 1.000 prisioneiros, quase todos australianos, mas também de outras nacionalidades, e era desconhecida a localização dos destroços. As buscas estiveram a cargo de um grupo de exploradores marítimos da Silent World Foundation, que demoraram 12 dias a executar a missão, com recurso a veículos subaquáticos autônomos. O navio se encontra a uma profundidade maior do que o Titanic, protagonista do naufrágio mais célebre da história. Os prisioneiros que seguiam a bordo do SS Montevideo Maru, naquele fatídico dia 1º de julho de 1942, tinham perdido para os japoneses a Batalha de Rabaul, no que é hoje território da Papua Nova Guiné, pertencia então à Austrália, e estavam a caminho da ilha chinesa de Hainan. Número 6. Pedras preciosas perdidas em casa de banhos, Inglaterra. Arqueólogos britânicos descobriram recentemente 36 pedras semi-preciosas no ralo de uma casa de banhos, em um forte romano, perto da muralha de Adriano, em Carlisle, na Inglaterra. Os estudiosos acreditam que os delicados e coloridos itens, provavelmente, caíram de anéis de sinete usados por banhistas ricos do século III, e acabaram presos nos ralos. Feitos de ametista, jaspe e cornalina, eles variam em diâmetro de 5 a 16 milímetros, maiores que uma borracha de lápis, mas menores que uma moeda de 10 centavos. Alguns trazem imagens de Apolo, Marte e outras divindades romanas, simbolizando guerra ou boa sorte. Outros exibem Ceres, o deus da fertilidade, Sol e Mercúrio. Uma ametista representa Vênus segurando uma flor ou um espelho. Como e por que essas pedras foram perdidas é assunto de algum debate entre os pesquisadores. A escavação no Carlisle Cricket Club começou em 2017,
e rapidamente revelou uma casa de banhos que tinha uma escala verdadeiramente colossal. As joias de Carlisle foram encontradas junto com mais de 700 itens, incluindo vidro, cerâmica, armas, moedas, figuras de barro, ossos de animais, azulejos estampados com a marca imperial e cerca de 100 grampos de cabelo. Número 5. Oficinas de múmias, Egito. Arqueólogos encontraram duas oficinas de mumificação, uma para humanos e outra para animais, em Saqqara, um sítio arqueológico do Egito, ao sudoeste de Cairo, que foi necrópole da antiga cidade de Mênfis. As oficinas têm cerca de 2,3 mil anos, segundo o comunicado do Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito. A oficina para mumificação humana é feita de tijolos de barro e tem duas camas que foram usadas para embalsamar os corpos. Além disso, os arqueólogos encontraram restos de resina e de ferramentas usadas no processo de embalsamento. A oficina para animais, por outro lado, tinha uma série de vasos de cerâmica, além de resquícios de ferramentas. Espera-se que as últimas descobertas ajudem arqueólogos e historiadores a entenderem melhor o processo de mumificação, além de possibilitar comparações entre as mumificações de humanos e animais. Número 4. Templo submerso, Itália. Foi encontrado na Itália, especificamente nas águas da costa da comuna de Pozzuoli, na Campânia, um templo submerso de 2000 anos. Acredita-se que o templo foi construído pelos antigos nabateus, povo ancestral dos árabes, comerciantes que forneciam luxos do Oriente para os romanos. Atualmente, o templo está submerso devido à atividade vulcânica na área. O local conta com 2 altares de mármore do início do século I, o que permitiu identificar a parte da cidade que o achado se encontrava, sendo ela o Vicus Lartidianus, área onde os estrangeiros se dedicavam ao comércio e aos negócios. Conhecida como Puteoli na antiguidade, a comuna italiana de Pozzuoli era o centro principal de exportação de mercadorias da Campânia. Além disso, há cerca de 2000 anos, foi estabelecido no local, pela população nabateia, um assentamento, e assim foi construído o maior porto comercial na área romana do Mediterrâneo. O templo encontrado era dedicado ao deus nabateu do Chara. Ao final do V século, a antiga cidade de Puteoli sofreu um declínio, porém, durante o período romano, o reino nabateu era um aliado de Roma, governando um território que se estendia do Eufrates ao Mar Vermelho. Com a descoberta, é mostrado que pelo menos durante um determinado período, os nabateus continuaram a honrar seu deus mesmo após se estabelecerem em território romano. Número 3. Cidade Maia Perdida, México. O poder revolucionário do LiDAR, Laser Detection, foi demonstrado em junho de 2023 com a descoberta de uma cidade maia até então desconhecida na península de Yucatán, no México. A técnica utiliza equipamentos aéreos para escanear a paisagem abaixo da superfície com milhares de pulsos de luz laser a cada segundo, o que pode revelar detalhes ocultos sob árvores e outras coberturas. Dessa forma, arqueólogos puderam encontrar as ruínas da antiga cidade maia, que leva o nome de Cocontum, para suas muitas colunas de pedra. Acredita-se que a cidade maia foi um importante centro desde aproximadamente 250 d.C., até ser abandonada quando a civilização maia entrou em colapso entre 900 e 1000, possivelmente devido à seca e a conflitos internos. A cidade comportava uma variedade de edificações, em mais de 400 mil metros quadrados, incluindo praças, quadras de bola, casas de elite, e templos piramidais medindo mais de 15 metros de altura. Não é todo dia que pesquisadores modernos descobrem uma antiga cidade perdida. Os arqueólogos concordam que o trabalho é agora mais importante do que nunca, pois saber como e por que os maias resistiram, ou não, poderia servir como um roteiro sobre como enfrentar os desafios atuais. Número 2. Nova cabeça gigante de pedra, Ilha de Páscoa. Uma nova cabeça foi descoberta na Ilha de Páscoa, na Polinésia, por pesquisadores que realizavam estudos geológicos no interior da cratera de Rano Haraku no local. É uma gigante cabeça de pedra esculpida, e embora seja bem menor que outras moais na ilha, a origem e significado deste moai, medindo cerca de 1,5 metros, ainda é um mistério para os arqueólogos.
Qual a origem e qual ancestral a estátua representaria? Infelizmente ainda não temos respostas. Essa é a primeira vez que um moai é encontrado no leito seco, ou no que antes era um lago, e é de grande importância para o povo Rapa Nui, pois mesmo os ancestrais e avós dos indígenas da região não sabiam de sua existência. Das estátuas, a mais alta da ilha possui 10 metros de altura. Esses monumentos pesam, em média, de 3 a 5 toneladas e podem chegar a pesar até 80 toneladas. Eles eram os ancestrais divinizados dos ilhéus, e são icônicos em todo o mundo e realmente representam a fantástica herança arqueológica desta ilha. O perímetro do moai está protegido, e a entrada na cratera foi fechada para visitação turística. Número 1. Espadas do Mar Morto, Deserto da Judéia. Imagine achar 4 espadas bem preservadas que foram escondidas numa caverna há quase 2000 anos. Foi isso que aconteceu em 2021, quando arqueólogos encontraram esses tesouros que foram protegidos pelo ambiente seco do deserto da Judéia. As espadas, provavelmente escondidas por rebeldes judeus durante uma revolta contra o Império Romano, entre os séculos I e III, estão intactas, com seus cabos e bainhas de madeira e couro. Com lâminas de aço, essas relíquias resistiram ao tempo, mantendo-se intactas por cerca de 1900 anos. Arqueólogos responsáveis pela descoberta acreditam que o local onde as espadas foram escondidas sugere que foram confiscadas de soldados romanos ou recolhidas do campo de batalha. Os insurgentes provavelmente esconderam as armas para evitar serem capturados pelas autoridades romanas com elas. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas recentes. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!